Quero convidar a igreja a pegarem suas Bíblias e a nos acompanhar nesta ministração. Mais uma ministração, todos os domingos estamos aqui ministrando a palavra de Deus. Também às terças-feiras, reunião de oração, em que a palavra de Deus também é ministrada. E também às quartas-feiras, com exceção desse restante de ano e as de primeira quinzena de janeiro, que não teremos às quartas-feiras, naquela razão que já foi falada aos irmãos. Amém? Nós voltamos no dia 22 de janeiro, às reuniões de quarta-feira. Então até lá, mas depois os irmãos não se esqueçam de voltar, porque estamos estudando o Apocalipse, e Deus tem nos falado, tem nos revelado, tem sido maravilhoso. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 4. Eu quero ler novamente com os irmãos os versículos 4 e 5. Que foram os versículos lidos no início dessa reunião. Quero tomar esse texto por base do falar dessa noite. Certamente nós não vamos explorar o sentido desse capítulo de Gálatas na sua totalidade. Eu quero extrair aqui essa ideia, a ideia do nascimento de Jesus Cristo. Quem sabe, se assim nos for permitido pelo Senhor, elucidar algumas questões relacionadas a essa festa natalina que se faz todos os anos. Também não quero adentrar em muitos porquês dessa festa. Eu quero trazer algo bíblico para os irmãos. Por isso que nós colocamos aqui como, quem sabe, um título aqui, o sentido bíblico do Natal. É lógico, quero começar a reconhecer aqui que o Natal, no seu sentido real da palavra, imediato, diz respeito ao nascimento do Messias. Embora o Natal do dia 25 de dezembro, nós sabemos, ele ainda que traga em si essa ideia do nascimento do Messias, mas se distancia em muito do que de fato seria o nascimento do Messias. Por isso eu creio que o povo de Deus precisa considerar um pouco esta verdade relacionada ao nascimento do Messias. Tá bom? Diz assim no capítulo 4 de Gálatas, versículos 4 e 5. Veja aí na sua Bíblia. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Versículo 7 também. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Amados, ao considerar essa questão do nascimento do Messias, interessante que nós vamos situar exatamente, fazendo aqui uma introdução, uma breve introdução, talvez apenas lembrando os irmãos a respeito da grande obra do maligno, que é a obra de enganar o homem, de seduzir os homens, como nós podemos inclusive lembrar do texto de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, quando diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento do ser humano, ele cegou o entendimento dos homens, o entendimento dos incrédulos, para que se não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, é um texto da Escritura, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, em que nos mostra aí um papel fundamental da atividade de Satanás, que é de cegar o entendimento, para que você não compreenda, para que eu não compreenda, para que o Evangelho de Cristo, tal como ele possa ficar sempre obscuro, ficar sempre escondido dos seres humanos. Ora, quando nós falamos certamente dessa questão da atividade do maligno, nós sabemos que ele está a enganar a todas as nações. Lembram do texto também de Apocalipse, capítulo 20, no versículo 3, quando ali falando sobre o milênio, diz que Satanás, no final,
ele será preso no abismo. E o que diz o texto lá de Apocalipse capítulo 20, versículo 3? Qual é a finalidade que diz lá que ele será preso? Ele será preso para não mais enganar as nações. O que significa que faz parte da sua tarefa principal enganar as nações. Foi assim que começou lá no Éden, quando o maligno ali, oculto na serpente, se aproxima de Eva, e logo ali ele começa a conversar, e começa a desvirtuar, e começa a distorcer o sentido da palavra de Deus. Só abrindo aqui um breve parêntese, porque eventualmente eu recebo alguns e-mails, pastor, não é distorcer, é torcer. Até essa semana, inclusive, alguém me mandou dizendo assim, pastor, se torce está errado, se distorce acerta. Aí é importante que nós olhemos no dicionário. Antes de fazer a crítica, uma palavra, olhar, saber o que ela significa, né? Lá no dicionário que traz o significado das palavras. E, portanto, distorcer está bem aplicado nesse sentido, em que alguém, no caso aqui o maligno, ele pega uma verdade e ele modifica o sentido, ele distorce, literalmente falando, o sentido da palavra, portanto, está correto usar o termo distorcer. E torcer também estaria correto também. Basta você olhar uma palavra e outra, você vai entender. Então ali, com o seu engano, né, ele vai seduzindo. E olha que esse engano não é somente aquele engano que nega diretamente a Deus, mas é um engano que até mesmo falando de Deus e enganando o homem com a mensagem de Deus, mas para afastá-lo de Deus. Veja que ele disse, ele perguntou para a mulher lá no Éden, não foi assim que Deus disse? E aí ele cita o texto da Escritura. Só que ao citar o texto, ele faz uma inversão nas palavras de Deus, porque Deus havia dito, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comereis, porque no dia em que comerdes, morrendo, morrerás. Ou como se lê na nossa versão, certamente morrerás. Isso foi o que Deus disse. Mas como foi que o maligno disse que Deus havia dito? Não comerás de toda árvore do jardim. Deus disse, de toda árvore comerás livremente. Aí ele diz, de toda árvore não comereis. Ele começa a criar outros significados, outros sentidos, de maneira que assim ele começa a alcançar a mente da mulher, a obscurecer o entendimento. Logo a mulher começa a participar desse diálogo, também acrescentando palavras que Deus não havia dito. E assim o engano se instaura. De maneira, queridos, que nós não podemos subestimar essa obra do maligno, que é uma obra de enganar, uma obra de obscurecer a verdade de Deus. De maneira que somente a verdade de Deus pode, de fato, nos libertar de toda forma de engano. Não é assim que está em João, Evangelho, no capítulo 8, versículo 32? Como é que diz lá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Olha, veja que enquanto vem o maligno para obscurecer o entendimento, para impedir que você tenha uma compreensão clara e verdadeira a respeito da vontade de Deus, vem Jesus Cristo para trazer a libertação da mentira. Diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a questão da verdade, do engano, é uma questão muito séria. Você não pode simplesmente considerar que tudo seja picuinha e que não é relevante esta questão. Você deve considerar que a verdade, ela liberta a sua vida. Quando o homem é liberto, logo ele começa a conhecer melhor a Deus, ele tira o fardo da lei, ele tira o fardo do pecado, e assim ele vai podendo experimentar uma nova vida em Cristo. E quando nós falamos do engano, portanto, a questão do Natal é algo a ser lembrado, a ser questionado. Eu digo esse Natal conforme se apresenta todos os anos no dia 25 de dezembro. Eu não vou desenvolver esse tema, não é o tema que vamos abordar. Já ministramos algumas mensagens, se os irmãos quiserem na internet, salvo engano, tem lá 3 ministrações sobre o Natal. Tem o Natal pagão, tem o Natal comercial e tem o Natal bíblico.
São 1h30 de ministrações, sendo cada ministração de 30 minutos, que foi feita para televisão, em que nós procuramos ali esclarecer alguma coisa nesse sentido. Mas o certo, grosso modo falando, é que o maligno também tomou essa questão do Natal, do nascimento de Cristo, e criou muito engodo em torno desse tema. De modo que quando nós olhamos para o que se diz de Natal, nós não vemos ali nada a respeito do nascimento de Cristo. Absolutamente nada. Começando pelas figuras que ali estão envolvendo essa data, Papai Noel, guirlanda, árvore de Natal, nada disso diz respeito biblicamente ao nascimento de Cristo. Tudo isso tem suas origens no paganismo. Basta que vocês, e qualquer um de vocês, peguem aí uma enciclopédia, qual seja ela, e procurem lá 25 de dezembro, e você verá que aquilo que hoje se chama de Natal, nascimento de Cristo, tem origens antes do nascimento de Cristo, no paganismo, quando ali se cultuava ao Deus Sol. E, portanto, há uma obra aí maligna, não somente em torno do Natal, mas também em torno da Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa diz respeito ao Cristo de Deus crucificado, que redime o homem de todo o pecado. É o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo, ao passo que nós crescemos e aprendemos a respeito do coelho da Páscoa. Veja que até o nome do animal está errado. Não existe coelho da Páscoa, é Cordeiro da Páscoa, segundo a Escritura. E se você questionar, e por que se diz coelho da Páscoa? Aí você volta ao paganismo, e lá você vai encontrar uma longa história a respeito dos deuses, a respeito dos ídolos, a respeito dos demônios, que com tudo isso ingressou no seio da igreja, por ocasião do casamento da igreja com Roma. Quando a igreja ali se casou com o mundo, talvez ali por volta do 3º século, 4º século, quando houve aquela união, aquele incesto, ali em que Roma entra mesmo no seio da igreja e começa a trazer as suas idolatrias, os seus enganos, e que chegou até nós, então, como se fosse a verdade de Cristo. E por outro lado também, não somente a questão do paganismo, mas também a questão comercial. Os irmãos percebem quanto que as pessoas estão envolvidas. É uma festa em que você está ali muito mais preocupado com comer e beber e se divertir do que com o próprio Cristo. Ou seja, se você for olhar as pessoas, o que elas podem falar de Cristo no dia 25 de dezembro? Eu sei que com uma ou duas exceções, talvez haja aqui algumas famílias que de alguma maneira se lembre de Jesus Cristo, que nasceu naquele dia, mas ainda assim, permitem-se que se passe despercebido de suas mentes o verdadeiro sentido do nascimento do Messias. De maneira que eu pergunto aos irmãos, qual o significado mesmo desse Natal, conforme nós vemos, seja no comércio ou nas suas figuras pagãs? Qual o sentido disso? As pessoas envolvidas em comes e bebes e gastos, e às vezes gastando até mesmo o que não tem. Enfim, de todo modo, eu quero convidar os irmãos a olharem a Escritura. Eu sei que os irmãos talvez falem, pastor, então já que isso é pagão, ou isso é comercial, então haveria uma maneira de a igreja olhar o nascimento de Cristo, dando a esse nascimento algum valor? Ora, certamente, o nascimento de Cristo, ele está dentro da obra de Deus. Quando nós olhamos a obra de Deus numa perspectiva, desde da origem, do início de todas as coisas, a dali em diante, nós vamos perceber como que o nascimento de Cristo, ele está atrelado à economia de Deus. Ele é uma questão fundamental no que diz respeito à obra de salvação que Deus estende ao homem. Até mesmo porque o nascimento do Messias, ele tem uma origem, ele tem um germe, ele tem um começo. Você quer falar sobre o Natal? Você quer entender o Natal? Você quer valorizar o nascimento do Messias? Então não comece de outro modo. Comece em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porque em Gênesis 3,15, o próprio Deus é quem diz ao homem ali no Éden, ao homem e à mulher, agora caídos, ele diz, olha,
da mulher há de nascer. Aí vem a palavra nascimento. Aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Falar sobre o Natal bíblico é se lembrar que o nascimento do Messias, o nascimento do Salvador, é o cumprimento de uma promessa. E essa promessa só existe em razão do pecado. Então, o nascimento do Messias, ou no nome mais comum, o Natal, conforme se vê na Escritura, eu não estou aqui discutindo a data do nascimento, se foi no mês de abril, se foi no mês de maio, se foi no mês de dezembro, esqueça tudo isso. O que vale para nós no momento é o grande fato de que o Messias veio. E por que ele veio? Ora, porque foi dada uma promessa pelo próprio Deus, quando ali Deus havia criado o homem e a mulher, tinha colocado ali aquele casal no Éden. E veja que a palavra Éden, logo o próprio nome Éden, em si só, já diz muita coisa, porque Éden quer dizer desfrute, quer dizer satisfação. Ou seja, o homem criado originalmente, também está em Eclesiastes 7:29, ele foi criado reto, ele foi criado sem pecado, ele foi criado sem culpa, ele foi criado sem nenhum traço dessas misérias que hoje assolam a humanidade. Um homem criado à imagem de Deus, colocado no Éden para a glória de Deus. Lógico, estamos fazendo aqui uma leitura horizontal da Escritura. O que é a leitura horizontal? Estamos lendo a Escritura como homens. Porque se você fizer uma leitura vertical, como Deus vê e como Deus ele planeja todas as coisas, nós vamos contemplar um outro aspecto da verdade. Mas, olhando então nessa dimensão horizontal, lá estava aquele casal no Éden, que gozava de toda provisão e de toda providência divina quanto ao alimento. Um homem que não conhecia a dor, que não conhecia a angústia, que não conhecia a lágrima, que não conhecia a dor, que não conhecia a morte. Pelo contrário, cercado de tantos bens. A Bíblia diz que do Éden, fluíam 4 rios. Olha, cheio de pedras preciosas. E havia toda sorte de alimentos e de árvores frutíferas, boas para alimento, agradáveis à vista. Porque até com isso Deus se preocupou. Criar alimento que antes de provar com o paladar, você possa sentir prazer ao olhar para o alimento. Não é? Você olha assim, que coisa maravilhosa, que coisa deliciosa. Comer primeiro com os olhos. É por isso que às vezes você olha assim para a comida assim, está com a fome, de repente você perde a fome. Né? Como diz um amigo essa semana, falou assim que de repente a pessoa inventa uma dor de dente na hora. Na hora do almoço, ai, doeu o dente, não tenho como comer agora. Mas Deus, na sua perfeição, no seu grande amor, Ele preparou tudo para nós. Tudo muito maravilhoso. E toda tarde lá estava o Senhor a ter comunhão com o homem no Éden. Mas logo veio a serpente. Capítulo 3 de Gênesis diz mais a serpente. E aí surge, na experiência do homem criado, a figura de Satanás que entra para desvirtuar tudo aquilo de bom que Deus havia feito. Ao concluir a obra de recriação da terra, desse sistema e da criação do homem, diz a Bíblia que Deus disse que tudo era muito bom, mas a serpente entra. Irmãos, entenda isso em nome de Jesus. E nós estamos aqui falando do Natal. Não é coisa maravilhosa? Quem aqui está com o espírito natalino? Deixa eu ver a mão. Espírito natalino. Só tem uma pessoa? Ninguém está com o espírito natalino? Não é possível, é? Ué, espírito natalino. Vocês estão com medo de responder, né? O Josué espera assim, pai, é o da Bíblia ou é o pagão? Eu não sei qual que você está. O da Bíblia. Muito bem. Se você está então imbuído desse espírito natalino da Bíblia, você tem que começar a olhar para o homem. Olhar para o homem. Não adianta você ficar olhando para si mesmo, preocupado com quanta roupa você vai comprar, o sapato, a casa que você vai pintar, o cabelo que você vai pentear, o frango que você vai cozinhar, o pernil.
Eu sei que são coisas boas, eu não estou condenando. Jamais estou condenando. Eu poderia condenar uma festa em que o povo se reúne para comer, para desfrutar daquilo que Deus nos deu. Deus gosta da alegria. Entenda isso. Agora, o que eu estou dizendo é exatamente o contrário. É quando você não consegue ver outra coisa senão a satisfação dos seus próprios prazeres. Enquanto há no mundo a miséria, enquanto há no mundo pessoas que estão passando fome, pessoas desabrigadas, pessoas que estão precisando de uma roupa, quem sabe esse ano nós possamos não fazer diferentes, ou melhor, diferente. Quem sabe esse ano, você entendendo a história do nascimento de Jesus, segundo a Escritura, você possa separar um pouco lá do seu 13º salário que você recebeu, ou do seu comércio que você vendeu um pouco a mais, ou que você não tem nada disso, mas daquilo que você tem, porque Deus te proveu de alguma coisa, e você fala assim, ao invés de hoje eu gastar com roupas e mais roupas, eu quero encontrar alguém, uma família, uma pessoa com quem eu possa compartilhar algo que Deus tem me dado. Talvez possa haver uma inversão a partir do momento que você compreende a verdade do nascimento de Jesus Cristo. De maneira que agora, com o pecado entrando no mundo, vieram as misérias, a dor, a lágrima, a angústia. E é nesse contexto de miséria, nesse contexto de trevas, é que Deus agora chega até o homem, lá no jardim, e ele deixa aqui para nós esta promessa, quando ele diz, olha, da mulher vai nascer um descendente. E portanto, ao falar do nascimento do Messias, nós estamos falando de uma promessa. E quando falamos dessa promessa, estamos nos referindo a uma promessa que se torna necessária em razão do pecado. Portanto, o nascimento de Cristo, ou como queiram chamar de Natal, nada tem a ver com pernil, nada tem a ver com Chester, nada tem a ver com peru, nada tem a ver com árvore de Natal, nada tem a ver com guirlanda, nada tem a ver. Você, ao ser imbuído desse espírito natalino, se é que se pode dizer assim, você tem que ter o seu coração contrito e se lembrar de que Deus é maravilhoso e, portanto, Ele nos proveu um Salvador. Ele proveu para o homem o Salvador. Abra sua Bíblia no livro de Mateus e veja como que a Bíblia descreve a condição humana por ocasião do nascimento de Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 16, e também Mateus capítulo 9, versículo 35. Veja o que diz Mateus 4, 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Olha só a descrição. O povo que jazia em trevas é o momento em que o Salvador nasce, em que o Salvador entra no mundo, ou seja, em que momento veio ao mundo o Salvador. Nós lemos aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, o Salvador ele vem exatamente na plenitude do tempo. É como se o tempo começasse, né, a fazer uma grande linha em ascensão, e aí ele chegasse no momento de declínio, no máximo de uma condição pecaminosa. Então é nesse momento em que os homens estavam em trevas, ou melhor, que jazia em trevas, que ele estava morto nas trevas, em que o homem estava ali na região e sombra da morte. E talvez o texto de Mateus capítulo 9 nos fale algo melhor, ou de uma maneira melhor, essa situação dos homens sobre a terra. Capítulo 9, versículo 35 e 36. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino
e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam como? Aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Olha a descrição de Mateus. As multidões estavam aflitas e elas estavam exaustas por causa da doença, da enfermidade, do pecado, de todos os males que o pecado trouxe à humanidade. Agora eu pergunto para vocês, será que o mundo hoje, quando fala de Natal, eles conseguem contemplar as multidões exaustas e as multidões aflitas? E as multidões ali cheias de doenças e enfermidades, sofrendo, jazendo em trevas e nas regiões de sombra da morte. Queridos, não sei como posso explicar isso, mas o quanto que o cristianismo, se assim se pode falar, se distanciou do seu começo. Porque se esse Natal de que diz a Escritura, no seu sentido prático do nascimento do Messias, é um momento em que Deus entra na história, porque os homens estão numa condição de morte, de sofrimento. Nós vemos hoje em dia um mundo cristianizado, totalmente dividido em tantas facções, em que se prevalece a contenda de palavras, a contenda de doutrinas. E eu sei que a doutrina, como falamos semana passada, é uma questão muito importante, mas não se pode tomar a Escritura como apenas um manual do que é certo, para você lutar e brigar contra o erro, meramente numa questão de você simplesmente dizer que pode vencer o outro. Porque afinal, Deus manifestado na pessoa do seu Filho é uma expressão de amor. É uma expressão do coração de Deus que veio ao mundo para salvar a humanidade. Porque é dito que, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. E talvez podíamos ilustrar isso com o que está no Antigo Testamento, quando é dito a respeito do povo de Israel, que estava ali no Egito, e esse povo estava sendo escravizado, porque ele estava sob feitores, e ali eles sofriam aquela escravidão sob as mãos de Faraó. E em Êxodo capítulo 3, versículo 7 diz assim, é Deus falando com Moisés: olha, Moisés, eu ouvi o gemido do meu povo, eu ouvi a angústia do meu povo, o clamor do meu povo, e por isso foi que eu desci para fazê-los subir a uma terra que emana leite e mel. Então quando ele diz, eu ouvi, ou que eu vi a aflição, e eu ouvi o clamor, e por isso eu desci, ou seja, a descida dos céus à terra de Deus, aqui uma prefiguração da encarnação do Verbo, quando Deus se faz carne e habita no nosso meio, esse descer de Deus foi movido porque ele ouviu o clamor, ele viu a condição, e agora ele quer atender a esse povo, ele quer estender uma mão de cura, estender a sua mão de salvação. Então o Natal, segundo a Escritura, ele está intimamente relacionado ao sofrimento humano no aspecto negativo, e a mão misericordiosa e de amor de Deus que se estende a este homem que sofre, a essa mulher que sofre. E, portanto, não tem nenhuma relação com o que se vê praticando no dia 25 de dezembro. Eu sei que talvez aqui muitos, talvez vão lá fazer um frango, né? Vão rechear o frango, fazer aquela farofa, colocar dentro do peru e vai comer. Que coisa maravilhosa. Guarde um pedacinho para mim. Mas que você possa entender o Evangelho, entender a verdade e não se permitir ser seduzido por uma festa pagã ou por uma festa capitalista, comercial, que na verdade te afasta do verdadeiro sentimento do nascimento do Salvador, que te afasta do verdadeiro sentido, da verdadeira razão pela qual Deus se moveu e desceu à terra
e veio então socorrer o homem. Por isso é que o evangelho fala de novas de grande alegria. Lembra daquela ocasião em que os anjos apareceram, aqueles pastores que estavam ali no campo cuidando de seus rebanhos? E o anjo disse assim: olha, não temas, eis que hoje vos trago novas de grande alegria. É que hoje vos nasceu, olha aí, nasceu na cidade de Davi, nasceu o Cristo, que há de salvar o seu povo do seu pecado. Então, olha como é que é o evangelho. São novas de grande alegria. E eu pergunto, qual é a grande nova de grande alegria? Qual é a notícia? O evangelho é a boa notícia. Eu pergunto para vocês, qual é a grande notícia? Vamos lá? Qual é, Vera, a nova notícia? Você gosta de falar muito. Cristo. Então, Cristo. A gente já falou a notícia? Pessoal, vou dar a notícia para vocês, olha. Abra os ouvidos para a notícia. Cristo. É isso, Vera? Recado está bem dado, então? Olha a notícia. Cristo. Qual é a notícia, pessoal? Queridos, a humanidade, caída no pecado, aguardou pelas eras o nascimento do Messias. Alguém que pudesse estender-lhe a mão de salvação e libertá-lo do pecado, da culpa, da separação de Deus, da condenação da lei, das maldições da lei, porque o homem por si só, ele está fadado à condenação eterna. Então você tem consigo essa notícia. Se você, porventura, insiste tanto em fazer valer essa questão do Natal, então comece por aí. Comece a contatar amanhã mesmo. Uma pessoa fala assim: olha, eu quero aproveitar esse espírito natalino e quero dizer para vocês o seguinte, que você pode hoje, ainda hoje, experimentar cura, experimentar redenção, experimentar salvação, experimentar libertação de tudo aquilo que o pecado trouxe, porque o Salvador já nasceu, porque o Salvador já veio, porque o Salvador, ele já foi à cruz do Calvário e ele próprio se fez maldição em o nosso lugar. Esse é o primeiro sentido imediato do nascimento do Messias. Afinal, quando chegou o momento de Cristo ser levado para a cruz, de ser preso, ele falou bem claramente que ele haveria de beber o cálice, não é? Ali da ira de Deus, ele ia experimentar aquele cálice de amargura. E ele falou assim: e o que direi eu diante disso? Diante da cruz, o que direi eu? Senhor, livra-me desta hora? Não, porque para isso, ele declarou, eu vim ao mundo. Ou seja, a razão do seu nascimento foi para que no tempo determinado ele pudesse assumir o meu lugar, ele pudesse assumir o seu lugar. E ali na cruz do Calvário, ele pudesse realizar uma obra de redenção. Quando nós olhamos para o Cristo crucificado, nós devemos olhar ali e ver o cumprimento da profecia de Isaías capítulo 53, quando diz que ele, o Messias de Deus, que seja o Cristo de Deus, o Salvador, ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si as nossas transgressões, ele tomou sobre si as nossas culpas, de sorte que o castigo que era nosso recaiu sobre ele, para que hoje nós pudéssemos experimentar de cura, de salvação, da paz que excede todo o entendimento. Então, é por aí que começa a entender esse significado a respeito do nascimento de Cristo. Em João capítulo 1, versículo 14, João é um evangelho muito especial. Abra sua Bíblia, no sentido de que ele fala algo de um modo diferente dos outros evangelhos. Quando eu digo de um modo diferente, eu não quero dizer de modo contrário, mas é porque a mensagem do evangelho de João é uma mensagem
falada de uma maneira muito singular, não é? Capítulo 1, eu quero ler do versículo 1 até o 14. Eu quero que vocês atentem para essas palavras que aí estão, do modo como João, ele coloca nesses primeiros 14 versículos, essa palavra. Olha aí, ele diz assim, olha, no princípio era o verbo, ou que seja, no princípio era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isso aqui é o evangelho. Ele, o verbo que é Deus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele é Deus e ele é Criador. Versículo 4, a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Ou seja, ele é a fonte da vida. Como está também em Atos capítulo 3, ele é o princípio da vida, ele é o príncipe da vida, ele é o arquê da vida, porque a vida estava nele, e essa vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse João aqui é o João Batista. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Repita comigo assim, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Os irmãos conseguem tocar a dimensão desse texto? Porque ele veio dizendo o seguinte, olha, o verbo que estava com Deus era Deus. Olha como é que ele te conduz o seu olhar, o nosso olhar, para o princípio, para vermos Deus ali no princípio, sendo ele a fonte da vida, porque a vida estava nele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é grande ou é pequeno? Ele era a luz dos homens. E agora esse Deus aqui apresentado como sendo o Criador e a fonte de toda a vida, é dito, e o verbo se fez carne. Então, o verbo que é Deus, ele se fez homem. E essa é a grande mensagem do Evangelho. Eu sei que se ressalta muito a questão da morte, sobretudo da ressurreição. Mas não haveria morte, não haveria ressurreição, não fosse a encarnação. Então Deus se fez carne. Imagine só, num dado tempo, na plenitude do tempo, o eterno, o Criador, o príncipe da vida, ele se faz homem. É o infinito entrando para dentro de um ventre finito. Olha o grande mistério. E agora ali lhe é gerado um corpo. E ele vai se submeter a todo um processo natural, porque o Criador se torna aqui criatura, e ele vai nascer de uma virgem. E ele vai ser uma criança que não fala, sendo ele a palavra, que não anda, sendo ele o Deus Todo-Poderoso, mas que está limitado a uma humanidade.
que vai passar pelo processo natural do crescimento. Imagina só Deus ali encarnado, preso, limitado, 1 mês de vida, 6 meses de vida, 1 ano de vida, 2 aninhos, 3 aninhos, 5 aninhos, 10 anos, adolescente, cheio de espinha. Deus feito homem, Deus feito carne, habitando entre nós. Habitando entre nós. E o que ele veio fazer? E nisso que eu vejo quão singular é o Evangelho de João, porque tão logo é dito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ele diz, e vimos a sua glória. Ou seja, porque quando diz que o Verbo se fez carne, essa palavra aqui, e habitou entre nós, essa palavra habitar, embora um verbo, tem na sua raiz a palavra tabernáculo. Ou seja, Deus veio habitar numa tenda humana, tendo a humanidade, o corpo humano, como se fosse uma tenda. E agora Deus estava no meio dos homens, revestido dessa humanidade. Então, o Natal bíblico diz do momento em que Deus se vestiu dessa humanidade e entrou no mundo para agora viver como homem no meio dos homens. Agora, como é que é dito e vimos a sua glória? É porque durante a vida e o ministério de Cristo, as obras que ali ele realizava, era como se fossem flashes da sua glória interior, da sua divindade. Cada vez que ali ele se relacionava com os homens, que ele falava com os homens, que ele tocava o homem, que ele curava o homem, que ele restaurava o homem, a glória da sua divindade se manifestava. Ele falava de um modo diferente. Ele foi um homem totalmente diferente de qualquer coisa religiosa. E olha, quando nós falamos de religião, talvez a religião mais verdadeira, se assim se pode dizer, seria a religião judaica. Por quê? Porque ali nós tínhamos uma religião cujos fundamentos foram dados por Yahvé a Moisés no Monte Sinai. O próprio templo, com as suas os seus materiais, as suas formas, a sua planta, foi o Yahvé quem revelou para Moisés, falou assim, construa esse tabernáculo com os seus utensílios, as suas cerimônias, os seus sacrifícios, com os sacerdotes, com os sumos sacerdotes, ali tudo tinha sido ensinado por Deus, tinha sido legado por Deus. E por que, pastor, você chama de religião, se tudo aquilo fora dado por Deus? É porque, inicialmente, Deus não deu nenhuma religião para ninguém. O que Deus tinha dado, mediante toda aquela questão material do templo, das festas, dos sacrifícios, dos ritos, ali, na verdade, era uma maneira de Deus ensinar o seu povo a respeito do seu amor, a respeito do Salvador, a respeito da sua obra, que ele haveria de cumprir sobre a terra na pessoa do seu filho. Mas logo os homens, e aí é onde é que entra a questão da religião, as pessoas se esquecem de Deus. As pessoas não consideram o eterno. E aí se prendem a coisas. E elas passam a ter agora todo um manual de coisas, com datas, com ritos, de maneira que essas coisas tomam de tal maneira o coração do homem, que agora eles se sentem orgulhosos das coisas. E ainda que façam tudo aquilo em nome de Deus, e ainda que façam para Deus, Deus está muito longe de tudo isso. Basta que vocês leiam os profetas, sejam os maiores ou os menores lá do Antigo Testamento, e vocês verão quantas vezes Deus não disse para o seu povo, eu aborreço os sábados de vocês. Olha, como é que Deus podia aborrecer os sábados se Deus tinha exigido a guarda do sábado? E agora ele diz aborrecer. Ele diz, eu aborreço os vossos sacrifícios. Ora, mas
Deus manda fazer o sacrifício, depois Deus aborrece o sacrifício. Deus decide, ou tu manda fazer, ou não manda fazer. Não, mas eu não mandei fazer o sacrifício pelo sacrifício. Eu queria que vocês entendessem, mediante... na verdade, isso aqui é uma pedagogia para vocês entenderem em sombras e figuras aquilo que será uma realidade no meu filho. Mas vocês abandonaram a fé no Messias e se apegaram a um conjunto de coisas. E aí vira uma religião. Por mais que tudo aquilo que esteja ali possa ser provado na lei e nos profetas, mas Deus não quer coisas. E aí vem o orgulho do homem. É um orgulho e uma presunção, como se dissesse, nós aqui somos o povo de Deus. E aquele povinho lá da esquina são tudo povo do diabo. Vocês estão entendendo? E aquele outro povo é do capeta. E aquele outro é do gramunhão. E aquele outro é de quem? Me ajuda aí. É do capiroto. E aquele outro é de quem? De quem? Satangô? E se vocês todos não vierem para aqui para dentro do meu governo, vão todo mundo para o inferno. E foi assim que eu cresci, ouvindo dizer que os batistas vão todos para o inferno. Foi assim que eu cresci, ouvindo dizer que os presbiterianos iam todos para o lago de fogo. E só quem ia para o céu era a Madureira. Mas por que a Madureira ia? A Madureira ia porque as mulheres não pecam lá. Porque tem cabelo comprido, não corta a ponta do cabelo. Porque só entra cabeludo, sovaco cabeludo, perna cabeluda, tudo cabeludo. Basta. Para por aí. E aí vinha as roupas compridas. E aí não podia jogar futebol, tão bom futebolzinho. Não podia jogar que é pecado. E não, a bola é a cabeça do Satanás. Aí então estava certo, vamos chutar a cabeça do capeta. Mas não podia. Não podia assistir a televisão. Eu sei que tem muita coisa que até hoje continua sem poder. Mas não é porque é proibido, é porque é carnal, é caído, é maligno. Ofende a santidade de Deus. Mas não podia ter um televisor sequer em casa. Nada podia. Os meninos tudo de calça comprida, fazendo educação física. Manga comprida e calça comprida. Aí esse vai para o céu. Aí gera aquele orgulho besta, aquela divisão carnal no meio do povo de Deus. Bem, se os batistas e presbiterianos iam para o lago de fogo, agora imagine os católicos, onde é que ia? Aí esses aí que vão tudo, tem que ter um lugar pior para eles, né? E isso não passa. Até hoje é assim. Pastor, mas é porque se não aceitar Jesus não vai. Eu sei, o problema é que aceitar a Jesus para você se tornou aceitar a sua igreja, a sua doutrina, o seu costume, o teu orgulho. Não se ofenda comigo não, mas é porque é desse jeito que são as coisas. Aí veio uma pessoa que morreu agora recentemente, há algumas semanas, e disse assim, olha, os homens não nascem odiando as outras pessoas por causa do sexo, da cor, da raça, da religião. Elas aprendem a odiar. Estão entendendo? O ser humano não nasce odiando as pessoas por causa da sua cor, do seu sexo, da sua raça, da sua religião. Eles aprendem a odiar. E se aprendem a odiar, podem também aprender a amar. E o amor entra mais facilmente no coração do que o ódio. Fecha aspas. Queridos, o sentimento de Cristo é este. Eu imagino que se o mundo inteiro quisesse comemorar o Natal, fosse qual for a data, eu não estou aqui querendo, não,
Pode ser 1º de janeiro, pode ser 1º de abril, pode ser dia 14 de setembro, não quero saber da data, mas se de repente começasse a olhar para o nascimento do Salvador e começar a ver a essência, Deus é amor, Deus se fez carne e portanto o amor se fez carne, e agora esse Deus que é cheio de amor, que é cheio de misericórdia, que é cheio de graça, ele sai a andar entre os homens e a tocar os homens, a contatar os homens, a levar salvação para os homens, independentemente de qualquer coisa. E o que eu acho muito estranho é que os principais inimigos de Cristo, a quem Cristo proferiu palavras duras, era a religião judaica e os seus líderes. Não é estranho, não? Não tinha que formar uma parceria? Veio o Cristo de Deus, anunciado, pregado e esperado pelos judeus por tantos anos, deveria ser recebido no templo, abraçado, colocado uma cadeira bem grande para ele, um trono bonito, e agora fazer uma parceria com os fariseus, uma parceria com os escribas, uma parceria com os saduceus, com os anciãos, com os sacerdotes, com o sumo sacerdote, fazer uma cúpula, 1º escalão, 2º escalão, todo mundo ali, uma festa, roupas, ritos, mas não. Estranho é que Jesus Cristo, em todo o seu ministério, ele vai 3 vezes para Jerusalém somente. Porque durante todo o seu ministério, de 3 anos aproximadamente, ele está nas favelas, nos becos, nas esquinas, com as prostitutas, com os publicanos, com os samaritanos, com todo aquele povo que os judeus achavam que eram os mais perversos que haviam sobre a terra. Aí Jesus olha para aquela casta de religiosos judeus, que se orgulhavam e se gabavam de terem a lei e os profetas, e ele diz aquelas palavras maravilhosas: eis que as prostitutas e os publicanos vos precedem no reino dos céus. As prostitutas entram primeiro do que vocês. Glória a Deus, né? Maravilha. E se é de alguém entrar, que serão elas, as prostitutas. Mas as prostitutas, elas mesmas. Mas como é que a prostituta pode entrar? Ela entra porque é prostituta. Como assim, pastor? Porque se ela não fosse prostituta, não precisaria de um Salvador. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele vem salvar o que está no pecado, o que é escravo do pecado, o que não consegue vencer o pecado. Agora Jesus ironicamente olha para os fariseus e escribas e fala: os sãos não precisam de médico. Ou seja, havia alguém são ali naquele lugar? Ninguém é são. Mas de repente Jesus fala: não, mas vocês não precisam, porque vocês são sãos. Isso ele fala para ver se eventualmente cai em si. Algum deles possa pensar: mas não é possível que nós sejamos sãos. E tem muita gente aqui achando que é são. E acha que o vizinho aqui é prostituta, o outro é publicano, o outro é samaritano, o outro é lascado, é coitado, miserável, pecador, vai para o inferno, condenado, maldito. Mas eu não. Então você não entendeu. Você não entendeu o nascimento do Messias. Mas talvez você entenda muito de árvore de Natal. Talvez a sua árvore seja desse tamanho aqui, ó. Verde, cheia de bolinha. Bolinha vermelha, bolinha azul, bolinha verde, bolinha prata. Muitas bolinhas, pisca, pisca. Talvez você esteja muito envolvido em comprar muita comida, preocupado com as roupas. Disso talvez você entenda muito. E talvez não entenda quase nada. Por que veio o Salvador ao mundo? E agora ele sai, enquanto Deus encarnado, para contatar as pessoas, para tocar as pessoas, para mudar a vida das pessoas. E aí é um ministério de doação. De doação, que não depende de uma resposta. Porque Jesus Cristo nunca salvou, curou alguém, libertou alguém em troca de alguma coisa. Ele sempre se deu gratuitamente. Inclusive, algumas vezes, quando alguns daqueles queriam até mesmo agradar a Cristo pela cura, ou queria de alguma maneira pagar, ele dizia não. Lembra quando, uma ocasião, a Bíblia fala que havia ali um homem, um gadareno, que
possuía uma legião de demônios no seu corpo. E nem com grilhões e com nada conseguiam prendê-lo. Um homem que agora andava nos cemitérios, que era temido por todos, Jesus foi até o outro lado do mar, em busca de um único homem. Depois que o Senhor libertou aquele homem daqueles demônios, diz a Bíblia que ele estava agora assentado, calmo. E aquele homem disse: agora eu quero ir contigo. Nada mais do que natural, não? Não é natural? Olha, minha vida estava desgraçada, estava perdida. Eu perdi minha família, eu perdi tudo. Até porque minha família não podia me ter consigo em sua casa, porque eu era um homem agressivo, cheio de demônios. E agora estava errante, perambulando. Aí vem Cristo e liberta, mas nada natural do que agora. Este homem fala: não, eu quero te seguir. Eu quero, onde é que o senhor vai? Agora eu quero ser um discípulo teu. Jesus fala assim: não, você agora vai voltar para a sua casa. Você vai voltar para a sua família. Olha como é que é diferente o sentimento do Senhor para o sentimento humano. Não, agora você vai ter que ficar aqui para trazer seu dízimo, para trazer sua oferta, para trazer tudo para cá. E você vai ficar aqui eternamente, agora obrigado a permanecer. E se um dia você pensar em sair, eu amaldiçoo a sua vida. Não é assim que acontece? Eu não te libero. Ninguém nunca me disse isso. Porque se me disser assim: você vai me liberar? De quê? De quê? Eu estou te devendo quanto? Quanto é que eu te devo? Não, porque se você sair, eu amaldiçoo a sua vida. Pode começar. Porque maior é o que está em mim do que o que está em você. Glória a Deus. Afinal de contas, o Salvador, o Eterno, encarnado, ele já se fez maldito no meu lugar. Ele já levou as maldições. Eu agora estou no reino do Filho. Eu fui transportado para o reino do Filho do amor do Pai. Totalmente coberto, redimido. Eu recebi o espírito de filiação, que me torna filho de Deus e herdeiro de Deus. Por que agora esse medo? Por que agora esse negócio da igreja ficar te matando, te sufocando, te oprimindo, te amaldiçoando, te perseguindo, te prendendo? Isso é coisa do maligno. Lógico que isso jamais quer gerar nenhum descomprometimento de ninguém com nada. Porque outros saindo desse extremo vão para outro extremo. Nós podemos viver aqui em amor, como família, servindo a Deus, em liberdade, em pastos verdejantes. O Senhor saiu, agora o Deus encarnado, e Ele começa a contatar as pessoas e a libertá-las de vários tipos de males. Vários. E João, ele vai mencionar uma série de fatos aqui. Ele começa com o milagre em Caná da Galileia. E ele vai indo até João capítulo 11, lá na morte e ressurreição de Lázaro. Talvez poderíamos citar aqui uns 2 ou 3, para os irmãos terem uma ideia. De repente, no capítulo 3, Jesus se depara com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um homem extremamente zeloso. Poderíamos dizer, numa linguagem humana, era um homem bom. Ele era um mestre em Israel, um homem douto, um homem culto, um homem que passou pela escola dos rabinos, um homem que fazia parte da cúpula da nação de Israel, era um membro do Sinédrio, era um homem poderoso, um homem, de certo modo, olhando assim, segundo um padrão exterior, era um homem perfeito, era um modelo para a nação de Israel. Só que ele tinha um problema. Ele aproximou-se, em certa ocasião, de Jesus Cristo, a partir do pressuposto de que a vida religiosa seria uma vida de conhecimentos. De conhecimentos.
Quanto mais ele conhecesse e ele entendesse e ele pudesse deter esse conhecimento, mais próximo de Deus ele estaria. Por isso que ele, ao chegar perto de Cristo, disse assim: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Ou seja, ele não olha para Cristo e diz: sabemos que tu és o Salvador. Porque quem diz que Jesus é Salvador, se vê como alguém que carece de salvação. Diferentemente de Maria, que quando fez o seu cântico, lá em Lucas capítulo 1, ela disse que o Senhor, o Deus ali encarnado no seu Filho, era o seu Deus e o seu Salvador. Ela disse: meu Deus e meu Salvador. No caso aqui de Nicodemos, tudo bem, ele vê algo em Jesus, vê. Tanto é que ele procura Cristo de noite, ele vai, ele quer ouvir, ele quer saber. Só que ele entende o seguinte: tu és um mestre vindo da parte de Deus. Deus te enviou aqui para nos ensinar algo. E Jesus então começa a conduzir Nicodemos para o ponto principal, como quem diz: olha, Nicodemos, a despeito de quanto conhecimento, sabedoria você tenha, entendimento, de quão grande, forte, poderoso, religioso você seja, você tem que partir do seguinte princípio: se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Olha como que o Senhor aqui, de repente, ele começa a corrigir, ele vem salvar um homem que aos olhos da religião era um homem salvo. Jesus vem salvar um homem que aos olhos da religião era um homem perfeito. Até mesmo os Nicodemos precisam de salvação. E Jesus explica: Nicodemos, e a maneira de você nascer de novo é você contemplando o Cristo crucificado. E quando você erguer seus olhos para o Cristo crucificado, assim como o povo de Israel, aqueles que foram picados pela serpente, olhavam para a serpente de bronze e eram curados, todo aquele que olhar para o crucificado e nele crê, tem a vida eterna. Diga para o seu irmão: todo aquele que olhar para o crucificado e nele crer, tem a vida eterna. Quem aqui já olhou para o crucificado e crer nele? Então eu tenho uma boa notícia para vocês. Vocês têm a vida eterna. Não sei, né? Louvado seja Deus. Você tem a vida eterna. Não interessa. Jesus nasceu para nos trazer vida eterna. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Leia depois João 3,14, João 3,15, João 3,16, que ali é o coração da mensagem de Jesus Cristo a Nicodemos. Ele diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor, o Verbo encarnado, Deus encarnado, ele salva Nicodemos, ou pelo menos leva a ele inicialmente uma mensagem de salvação que vai certamente frutificar no seu coração somente no momento em que Jesus Cristo viesse a morrer na cruz do Calvário. Porque tão logo ele morreu, Nicodemos, esse que agora de noite foi ter com Jesus porque tinha medo de ser visto, agora em plena luz do dia ele sobe o Monte Calvário e ele tira os pregos das mãos de Cristo e dos pés de Cristo, coloca-o sobre os seus ombros e ele desce com o Cristo de Deus daquele monte, diante dos olhares de toda aquela multidão. E ele, juntamente com José de Arimateia, leva o Cristo de Deus para ser sepultado. Ou seja, ele assume naquele momento. Bem, enfim.
De todo modo, há tantos outros exemplos que o tempo não nos permite citar. Eu gostaria muito de falar sobre a mulher samaritana, sobre o paralítico de Betesda, sobre a mulher adúltera, sobre o cego de nascença, sobre Lázaro. Pessoas que representam a cada um de nós, que representam experiências diversas de uma condição de pecado, uma condição de morte, uma condição de engano. De maneira que esse é o espírito do Natal, tomando a palavra Natal no seu sentido literal, imediato das Escrituras, que é o nascimento do Messias. E, portanto, eu quero fazer um apelo essa noite à igreja. Pastor, você vai fazer um apelo? Sim, não vou fazer um apelo. Mas o apelo não é para que você venha à frente aceitar a Jesus. O apelo, achou graça, não é para que você se levante aí do seu lugar, levante a mão e que você diga que aceita, que tal. Não. O apelo é para que você, diante desse entendimento que você já tinha certamente, ou não, quem sabe, mas diante desse entendimento da verdade sobre o nascimento de Cristo, que você nessa semana que vem, que você procure alguém e anuncie-lhe o Evangelho. Você vai dizer para essa pessoa que o Salvador nasceu. E, portanto, aqueles que nele creem podem encontrar salvação. É lógico que isso não deveria acontecer somente nessa semana. Deve ser uma prática comum, normal, no dia a dia de cada um de nós, independentemente da época do ano. Mas quem sabe você não possa usar este momento e dizer para essa pessoa que se a Bíblia porventura fala de algum Natal, é desse e não de outro. E que você, para que você supere este Natal perverso e pecaminoso, que é o Natal capitalista e comercial, que você, ainda que você compre alguma coisa para você e faça alguma coisa para você, mas que nessa semana você encontre alguém. E você não vai ter dificuldade de encontrar alguém com quem compartilhar algo. Mas não compartilhar apenas uma palavra, mas você vai compartilhar alguma dádiva. Mas você não vai pegar no seu guarda-roupa uma roupa que não serve mais, que está lá mofando. Ela está entulhando o guarda-roupa, na verdade. Não faça isso não. Você vai comprar uma roupa. Ou você vai comprar um alimento. E você vai procurar alguém que precise de fato. E você vai vestir alguém, você vai alimentar alguém nessa semana. Digo que isso deveria ser uma prática comum todos os dias do ano, todos os meses do ano. Algo natural. Inclusive, em breve, eu vou compartilhar com os irmãos aquela parábola de Lucas, capítulo 16, que é a parábola do administrador infiel. Logo eu vou compartilhar, não sei se na semana que vem, se na outra, não sei. Eu sei que eu logo quero trazer para os irmãos, porque Deus tem me falado muito naquela parábola, e eu quero então compartilhar esse sentimento com todos vocês, porque naquela parábola, talvez uma das parábolas mais difíceis de se entender na Escritura. Até desafio os irmãos a lerem a parábola do administrador infiel e procure compreender a verdade ali ensinada por Jesus Cristo, para que nós possamos vencer, quem sabe em nós, sermos libertos desse grande engano, que quanto mais nós acumulamos, mais nós nos garantimos. Isso é mentira. Quanto mais nós acumulamos para nós, mais nós roubamos de Deus. E mais nós roubamos do nosso próximo. E quanto mais você compartilha, mais de fato você se aproxima do reino. Porque se você é fiel no pouco, e o pouco é o que você tem hoje, mais perto você fica das verdadeiras riquezas que são eternas. Amém? Mas numa ocasião própria eu vou compartilhar com os irmãos isso. E quero deixar aqui esse apelo
e essa sugestão que você faça valer nessa semana, em nome de Jesus. Você vai anunciar o Evangelho, o nascimento de Cristo a alguém, e você vai suprir a necessidade de alguém essa semana, em nome de Jesus. Tá bom? Vocês topam fazer isso? E eu posso confessar algo aos irmãos? Posso confessar? Sem problema? O quanto é difícil se aproximar de alguém para compartilhar algo. E talvez o mais difícil não seja o problema de dividir. Às vezes é que você não tem costume de fazer isso. De você parar e de você se planejar e no seu planejamento falar assim, não, isso aqui, essa parte, essa ponta, eu vou separar para alguém e procurar essa pessoa que sofre, que tem sede, que tem fome e que tem frio. E você se aproximar sem nenhum tipo de pretensão de volta, de resposta de qualquer coisa. E você simplesmente se alegrar, porque Deus te deu a graça de poder ajudar alguém. Quem sabe fazendo isso individualmente, o próximo passo não seja fazermos isso coletivamente. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.